Fala galera! Professor Ademir Santos, mais uma dica aqui para você. Então, a minha metodologia são 6 estratégias essenciais para você atuar com recurso de multa e hoje eu vou falar da quinta estratégia, que é bem rápido, mas eu acredito que seja a mais importante de todas. Compreenda o ônus da prova aplicado ao processo administrativo de trânsito. Muitas pessoas perdem os seus recursos, por quê? Porque não sabem quando tem o dever, quando tem a obrigação de provar e quando essa obrigação é da própria administração, tá? E muito se fala, o ônus da prova cabe a quem alega, o ônus da prova cabe a quem alega. Porém, essa é uma frase trazida que vem do CPC, do Código de Processo Civil, é uma interpretação do que está previsto no Código de Processo Civil. A gente tem que analisar melhor essa questão e entender que no processo administrativo, e não é diferente no processo administrativo aplicado ao trânsito, as regrinhas mudam um pouco, não é bem da forma que está lá no Código de Processo Civil. E isso acaba sendo um problema para quem não conhece essas regras, né? Então não adianta alegar sem provar, tem que saber se essa prova realmente depende só do administrado do cidadão ou se está aí invertido esse ônus de provar, tá? E aí eu vou trazer aqui uma informação interessante, o que é ônus da prova? Qual que é o significado da palavra ônus? E muitas pessoas falam, o ônus de provar, o ônus da prova, mas sequer entende a essência dessa questão. E na verdade, ônus é um substantivo que traz o significado de aquilo que se tornou uma obrigação para alguém. Então, ônus de provar é uma obrigação de provar. Ônus é uma obrigação. Então, ônus da prova, obrigação de provar para alguém algum fato. E aí, trazendo a regra geral do Código de Processo Civil, o artigo 373, incisos 1 e 2, trazem lá a questão do ônus de provar, tá? Então, o artigo 373, inciso 1, o ônus da prova incumbe ao inciso 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo. Então, tudo que for um fato constitutivo do seu direito, aquilo que você está constituindo um direito para si, o ônus da prova é dessa pessoa. E aí, então, vem essa tratativa de que o ônus da prova cabe ao autor. Mas muito cuidado, porque o 373, inciso 2, ele também traz o ônus de provar para o réu. Quando? Quando houver um fato modificativo, extintivo ou impeditivo, tá? Então, fato modificativo, extintivo ou impeditivo, cabe ao réu esse ônus de provar. Então, vou dar um exemplo aqui, numa ação de cobrança, por exemplo. O autor, que é o exequente, ele vai lá e fala, olha, o fulano me deve 10 mil reais, está aqui um cheque. Ele está provando o fato constitutivo. Então, ele está provando, ó, tem um cheque aqui que foi devolvido 2 vezes. Agora, o réu, que é o executado nesse caso, ele pode falar, não, ó, esse cheque foi devolvido, porém, eu fiz um depósito na conta bancária dele, está aqui o comprovante. Isso aí vai entrar num ônus da prova do réu. Ou então, não, eu não reconheço essa dívida, esse cheque não é meu, é uma fraude. Ou então, enfim, são situações que você vai ter que trabalhar de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos, né? Então, por exemplo, mais uma aí. Eu devia, mas essa dívida foi paga parcialmente. Ou então, já prescreveu essa dívida. Então, são todos fatores nesse sentido. E são regras gerais. Então, imagine no trânsito isso aí, né? Numa ação judicial, a pessoa vai lá e fala, olha, fiz a indicação do condutor, porém o órgão recusou. O fato constitutivo do direito, eu tenho que mostrar aqui um comprovante. Olha, está aqui o comprovante.
Eu fiz a indicação do condutor, é um fato constitutivo. E o réu, que no caso de uma ação judicial seria a administração pública, ele vai lá e vai falar, olha, o fato, ele fez a indicação, mas a indicação não foi aceita porque faltou o documento, ou porque estava ausente a assinatura divergente, enfim. E aí você vai ter que trabalhar essa regrinha do CPC. Porém, no processo administrativo, não é essa regrinha aí que todo mundo conhece. A Lei 9784 de 99, ela traz uma regra especial para o processo administrativo. O artigo 36 da Lei 9784, ele fala que cabe ao interessado a prova dos fatos. Então, sempre vai caber ao interessado, sempre ao recorrente, tá? Então, o ônus da prova, a regra é que no processo administrativo para a aplicação de uma penalidade de trânsito prevista no CTB, o ônus de provar é sempre do interessado, sempre do administrado, sempre do cidadão. Mas há uma exceção, e a exceção está no artigo 37 da Lei 9784. Quando? Quando esta prova estiver em posse da administração, e aí está o pulo do gato, desde que o interessado justifique, desde que o interessado declare isso no seu recurso, na sua defesa, o ônus fica invertido e a administração tem a obrigação de juntar, de provar determinado fato. Por exemplo, nunca estive nesse local, nesse dia e nessa hora. Prove isso através, essa informação pode ser comprovada através das câmeras. Vou dar um exemplo, evasão de pedágio. O veículo que passou lá no pedágio. Olha, na rodovia existem as câmeras de vídeo monitoramento. Então, comprove que eu não estava nesse local através das câmeras. Então, você faz uma alegação, é um fato constitutivo, porém a prova está na posse da própria administração. Dentre tantas outras situações que você pode solicitar a inversão do ônus da prova, desde que o interessado, que é o recorrente, ele declare isso no seu recurso, na sua defesa. Tá bom? Fica a dica de hoje, então, sobre a importância do ônus da prova no processo administrativo de trânsito. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. E gostaria de saber de você aí qual é o fato que você mais precisou de inverter o ônus da prova e de repente não teve essa possibilidade, teve dificuldade por falta de conhecimento ou por parte de uma recusa realmente da administração pública. Gostaria que você comentasse aqui para a gente saber um pouquinho dessas situações e compartilhar um com o outro aqui. Tá bom? Um abraço e até a próxima!